Eu cumprimentar os irmãos nessa noite com a paz do Senhor, né? Como nós falamos na outra lição, nós terminamos um trimestre e agora nós já estamos iniciando outro trimestre, né? Apresentando aqui para os irmãos, né? Quem não tem ainda sua revista, nós estamos aqui com a nossa revista, né? A Igreja Eleita, né? A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Então, nesse trimestre, nós vamos estar estudando 13 lições de suma importância para nós. São 12 lições que vamos estar estudando nesse trimestre, aliás, 13 lições que vamos estar estudando nesse trimestre, e iniciando hoje com a primeira lição, que traz como tema a carta aos Efésios. Mas nós temos a carta aos Efésios, né, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Vamos estudar sobre eleição e predestinação, a iluminação espiritual do crente. Vamos ver sobre libertos do pecado para a nova vida em Cristo. A gente já teve, inclusive foi tema dessa última lição, né? A gente estudou um pouco sobre isso. Nesse trimestre nós vamos novamente estudar, né? E vamos aprofundar um pouco mais. A condição do gentio sem Deus, vamos ver qual é o estado do gentio, né? Cristo, a nossa reconciliação com Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, o ministério da unidade revelada, a intercessão pelos Efésios, atributos da liberdade da fé, humildade, mansidão, longanimidade, a conduta do crente em relação à família e a batalha espiritual e as armas do crente. Então, tudo isso aqui são temas que nós vamos estar estudando nesse trimestre, que estamos iniciando a partir de hoje. Trimestre com o seguinte tema: a Igreja Eleita. Então, nós vamos estar estudando a partir de hoje com a nossa primeira lição. Então, antes de nós iniciarmos a nossa lição, já fizemos um breve comentário sobre os temas que vamos estar abordando nesse trimestre, e agora nós vamos fazer uma oração para a gente iniciar a nossa escola de hoje, né? Com o seguinte tema: a carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Então, vamos estar estudando hoje. Então, vamos orar agora todos juntos, vamos orar e interceder a Deus nessa noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, na Tua presença estamos essa noite aqui nesse lugar, ó Deus, para mais uma vez, ó Senhor, estudarmos um pouco da Tua palavra. Deus, vem falar conosco e através de nós, usa, Senhor, nossos lábios, usa o nosso intelecto, usa, Senhor, todo o nosso ser para engrandecimento do Teu reino sobre a terra. Pai, fala conosco, Senhor, nesta noite. Pai, no nome de Jesus, aqueles que estão escutando nesse momento, que a Tua bênção venha sobre eles. Ó Deus, vem abrir o entendimento de cada um para que possa entender e compreender a Tua palavra. Assim como, Senhor, peço a Ti por mim. Abre, Senhor, meu entendimento. Abre, Senhor, para que possa eu entender, compreender a Tua palavra todos os dias. Me dá o espírito da sabedoria, Senhor, e do entendimento da Tua palavra. Fala, Senhor, através de nós esta noite. Te pedimos nesse momento e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Então, feito esta oração, né? Nós vamos dar início hoje à nossa escola bíblica, falando sobre o seguinte tema: carta aos Efésios, saudação e destinatários. Nós temos aqui como leitura bíblica em classe, Efésios capítulo 1, versículo 1 e 2, Atos capítulo 19, versículo 1 ao 7, quando diz, Efésios capítulo 1, versículo 1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Atos, capítulo 19, versículo de número 1 até o 7. Vamos ler o versículo de número 1, quando diz: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo, quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes, então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batiza com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo.
E aos que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Então, a partir de agora, a gente vai estar estudando mais, aprofundando, né, o nosso tema. Estamos falando, irmão, que hoje é apenas uma introdução, né? Nós vamos estar estudando todo o conteúdo do livro aos Efésios, e hoje nós vamos estar apenas tendo uma introdução, onde nós vamos estar vendo a autoria, o apostolado de Paulo, para quem foi escrito, né? A data, né, que foi escrito, para quem foi escrito, tudo isso aqui a gente vai estar hoje, a mensagem que foi propagada por Paulo, né, aqui na igreja de Éfeso, ou seja, na carta aos Efésios, né? Então, nós vamos estar estudando tudo isso hoje. E só um lembrete, irmãos. Eu sou o irmão Vando, né? Presbítero Vando, aqui na Igreja Assembleia de Deus Vinde, com o pastor José Saboia de Oliveira, né? Aqui na Assembleia de Deus Vinde, aqui no bairro Bom Sucesso, Fortaleza, Ceará. Então, vocês que estão aí, que vão ouvir ainda essa palavra, né? Esse estudo, aí em outros locais, aqui no nosso pastor, né? Que estamos presentes o irmão Isaac, né? Presbítero Isaac, também o pastor, também o irmão Francisco, né? O cadeira cativa, tá todo dia aqui com a gente. E também o Wendel, que é o que está organizando aqui a nossa transmissão. Então, nós estamos aqui essa noite e vamos meditar um pouco na palavra de Deus, né? Vamos meditar um pouco aqui na palavra de Deus. Então, iniciando, nós podemos ver aqui na nossa introdução, a epístola aos Efésios é denominada de coroa dos escritos de Paulo e ainda de a rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Nessa lição, nós vamos estudar os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Como nós já falamos, nós vamos estar iniciando, estar dando uma introdução às principais abordagens doutrinárias da epístola aos Efésios. Durante esse estudo, o conteúdo da nossa epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento de nossa vida cristã. Então, esse é um dos objetivos principais das nossas lições, é levar nós a um aperfeiçoamento diante de Deus, a uma maturidade espiritual, a chegar a uma estatura de varão perfeito. Esse é o objetivo da escola bíblica que a gente costumamente estuda, né? Então, esses são alguns pontos que nós vamos estar analisando hoje. Primeiro, autoria e data. Segundo, os destinatários. E terceiro, o propósito e a mensagem. Então, dentro desses temas, nós vamos ter uns subtemas que vamos estar desenvolvendo nessa noite, né? Só uma pequena observação aqui na nossa introdução. Na nossa introdução aqui, nós estamos falando, o escritor, o comentarista que colocou, que a Epístola aos Efésios é denominada de coroa dos escritos de Paulo. Por que é chamada de coroa dos escritos de Paulo, né? Porque é chamada de coroa dos ensinos de Paulo. Nós sabemos que as epístolas da prisão, né? Eram quatro as epístolas da prisão, né? No caso aqui, a epístola Colossenses, a carta aos Efésios, Filipenses e Filemon. Então, essas quatro aqui eram chamadas de epístolas da prisão. Desde já fica-nos a indagação, mas por que eram chamadas de epístolas da prisão? Por que essas epístolas aqui eram chamadas de epístolas da prisão? Simplesmente por quê? Porque Paulo, no período que escreveu essas cartas ou epístolas, ele estava preso. Então, como ele estava preso, então as epístolas foram denominadas de epístolas da prisão. Então, essas quatro cartas ou epístolas, elas foram escritas quando Paulo estava preso. Então, provavelmente ele estava preso ali em Roma, né? Provavelmente ele estava preso em Roma, que na realidade ele passou por 4 prisões, né? Se a gente for analisar, ele passou por 4 prisões. Ele foi preso em Filipos, e ele foi preso em Jerusalém, ele foi preso em Cesareia e também foi preso em Roma. Então, esses 4 pontos aqui, onde ele foi preso. Só que esses 2 pontos aqui, em Jerusalém e Filipos, provavelmente ele não foi escrito por ali. Por quê?
Porque passou pouco tempo ali naquele local. Então, como ele passou pouco tempo, não deu tempo para que ele viesse escrever. Então, Cesareia também não foi, então, provavelmente foi em Roma mesmo, quando ele estava sob a guarda pretatória, né, de Roma. Então, ele estava ali, com um período de 2 anos aproximadamente, ou 3 anos aproximadamente, ele escreveu essas epístolas, né, ou cartas. E no caso aqui, a destinada aos Efésios, né, que a gente ainda vai ver ainda sobre a autoria e sobre o destinatário, né? Vamos ver aqui ainda alguns pontos que tem de analisar, né? Então vejamos aqui, passando desse ponto, né, dessa introdução, a gente pode chegar aqui na autoria e data, né? A autoria. Quem foi que escreveu o livro aos Efésios? Quem foi o escritor? A gente vai ver aqui na nossa revista mesmo, no ponto 1, tópico 1, diz aqui: conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Então, aqui de início nós já estamos vendo o próprio apóstolo falando que foi ele. Paulo aqui, conforme o próprio texto lá no capítulo 1, versículo 1 do livro aos Efésios, né, que a gente já leu, né? Capítulo 1, versículo 1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então, conforme o próprio texto aqui, nós estamos vendo que Paulo ele faz duas identificações. Ele está fazendo aqui duas identificações. Primeiro, ele está se identificando como autor da carta. Como autor. E segundo, ele está se identificando como apóstolo. Ou seja, ele está identificando aqui a identificação pessoal dele, Paulo, e ele está identificando aqui já o seu ministério, apóstolo. Então ele está fazendo aqui duas identificações. Então, ele mesmo diz aqui, e o seu destinatário, ele tinha dois nomes, né? Conforme aqui a Bíblia fala, o destinatário, o apóstolo Paulo, ele tinha dois nomes, conforme está lá em Atos capítulo 13, versículo 9. O apóstolo Paulo, ou seja, o que escreveu, né? O que escreveu a carta, ele tinha dois nomes. Ele era chamado de Saulo, como também ele era chamado de Paulo, né? Paulo, também chamado de Saulo, conforme a gente está vendo aqui na nossa própria revista. O livro de Atos menciona que ele se chamava de Saulo, nome hebraico, mas que também era conhecido como Paulo. Então, Paulo ele tinha dois nomes. Paulo ele era romano, mas também ele era judeu. Porque como foi que Paulo veio ter essa credencial de romano, né? Muitas são as perguntas, muitas são as dúvidas. Como é que pode um homem ter duas nacionalidades? Simples. O pai dele, conforme alguns estudos dizem, ele era judeu. Ele foi para Roma e lá teve o nascimento de Paulo. E quando Paulo nasceu, ele nasceu com judeu, mas com a identidade romana. Que no caso aí, Paulo aí é um nome romano. Paulo é um nome romano, né? Ou seja, está escrito no latim, né? E esse nome Paulo aqui, irmãos, esse nome Paulo, ele provavelmente derivou de um apelido, né? De um apelido que ele tinha quando era pequeno. Então daí derivou o seu nome, né? Paulo nasceu em Tarso, está lá em Atos capítulo 21, versículo 39. Paulo ele era um cidadão romano, provavelmente porque seu pai já era quando ele nasceu, como a gente já falou, né? Por isso ele recebeu o nome de Saulo, né? Que no caso não é hebraico. Passou também a ser chamado por Paulo, que é um nome latino que significa pequeno, né? Mas provavelmente, como a gente já falou, porque seus pais o chamavam de pequenucho, era tipo um apelido que ele tinha, que os pais haviam colocado nele. Então, por causa disso, provavelmente veio ter esse nome. Então, porque os seus pais o chamavam de pequenucho, e o nome dele também, Paulo, né, era semelhante a Saulo. Então, a mudança de nome aí, provavelmente por causa disso também, por causa que o nome dele era semelhante a Paulo. A mudança do nome de Saulo para Paulo pode ter sido ainda por causa da adoção do seu apelido, como a gente já viu, pequenucho, entendeu? Então, provavelmente foi esse